Cerca de 250 anos antes de Cristo, um filósofo e matemático grego descobriu um conceito que tem tudo a ver com o conteúdo do vídeo de hoje, que vai falar sobre densidade. Agora, para você entender como tudo isso se relaciona com o mundo dos plásticos, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de densidade. Por que essa propriedade física é tão importante para os materiais e algumas curiosidades e experiências práticas com densidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Começando a temporada 2025, aqui o primeiro vídeo do ano. E é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Sempre que você precisar otimizar os seus processos de troca de cor, troca de material, limpeza de máquina, setup, os compostos de purga Asa Clean são seus melhores alinhados para economizar tempo e dinheiro nesses processos. Então, se você quiser receber uma amostra, receber uma visita técnica do pessoal da Eudrix, os contatos estão aparecendo aqui embaixo e estão na descrição do vídeo também. Mas agora, dá uma olhada como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Muito bem, de volta aqui, vamos entrar no nosso conteúdo. Como sempre, você pode baixar o PDF e acompanhar essa aula. O link está na descrição do vídeo e a aula para você agora aí na tela para você acompanhar. Vamos falar a respeito de densidade. Vou trazer algumas definições sobre o que é densidade, mas principalmente por que ela é importante para o mundo dos plásticos. E a gente vai fazer duas experiências práticas muito interessantes. Então, acompanha que vai ser muito legal. Bom, vamos lá, lembrando que é um vídeo patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Os contatos do pessoal estão aparecendo aqui e estão na descrição do vídeo também, tá? Então, vai lá e entre em contato com eles. Vamos contar uma historinha bem interessante para você. É uma lenda, né? A gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas é o que se conta a respeito da história do Arquimedes, um filósofo e matemático grego que viveu cerca de 200, 250 anos antes de Cristo. E o que acontece é o seguinte, naquela época o rei da Grécia, lá daquela região onde ele vivia, era o rei Hierão. E ele mandou fazer uma coroa de ouro um artesão local. Então ele deu a quantidade de ouro necessária para fazer essa coroa para o artesão e tempos depois esse artesão voltou para ele com uma coroa. Agora o rei desconfiou que aquele artesão tinha passado a mão em uma quantidade do ouro e misturado com prata aquele material para fazer aquela coroa, com isso embolsando uma parte do ouro ali e entregando uma coroa que não valia tanto para o rei. E aí o rei falou o seguinte, ô Arquimedes, é o seguinte, você que é o sabichão aqui da nossa época, você está incumbido de provar que esse artesão me enganou. Só que é o seguinte, se você não conseguir, quem vai se ferrar é você, quem vai perder a cabeça é você. E aí o Arquimedes ficou doido, né?
e ele ficou pensando em como é que ele ia resolver aquele problema, preocupado de que ele ia pagar pelo erro do artesão caso ele não conseguisse resolver. E então ele estava realmente transtornado, pensava dia e noite naquele assunto. Uma bela noite, ele foi tomar o seu famoso banho de banheira, como você está vendo aí, e a hora que ele entrou na banheira, ele percebeu que o corpo dele deslocava uma certa quantidade de água da banheira. O nível da água subia uma certa quantidade, um certo volume. E aí ele teve um estalo e ele entendeu que aquilo podia ajudá-lo a resolver o problema da coroa do rei. Diz a lenda que ele ficou tão entusiasmado, tão contente com aquela descoberta e por ter salvo a própria vida, que ele saiu peladão correndo pelas ruas da cidade gritando Eureka! Ou seja, eu descobri, eu sei agora como solucionar o problema. E basicamente o problema tem uma relação com o conceito de densidade. Porque o que ele descobriu foi o conceito de empuxo, ou seja, um corpo, quando mergulhado em um líquido, desloca um volume desse líquido equivalente ao volume daquele corpo que foi imerso. Tá? Aí o que ele pensou? Poxa vida, se eu conseguir determinar o volume daquela coroa, eu sei a densidade do ouro, eu sei a densidade da prata, e, portanto, com o volume e a densidade, eu conseguiria calcular qual é a massa esperada se a coroa fosse de ouro puro, ou se ela fosse de prata pura, ou se ela fosse de uma mistura dos dois. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, pegou a coroa do rei, mergulhou num recipiente com água e descobriu o volume da coroa. Com isso, ele, utilizando a densidade, identificou que a coroa pesava menos do que ela deveria se fosse de ouro maciço e mais do que ela deveria se fosse de prata maciça, porque o ouro tem uma densidade maior do que a da prata. Portanto, ele chegou à conclusão de que a coroa era feita com uma mistura dos dois metais, e aí ele provou para o rei que o artesão tinha enganado. Tá? Então, essa é uma historinha bem interessante que mostra como a densidade é importante para a gente fazer uma série de coisas relacionadas a materiais. E a gente vai fazer uma experiência bem parecida com a do Arquimedes nesse vídeo aqui, então fica ligado até o final, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que é o conceito de densidade. Vamos trazer uma definição conceitual aqui. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo ou de um material. Então, a fórmula para cálculo de densidade está mostrada aí na telinha para você. Tá? Ou seja, a densidade que está desse lado aqui é a massa de um determinado material ou de um corpo dividido pelo volume desse corpo. Então, o que o Arquimedes fez? Ele falou, poxa vida, eu conheço a densidade do ouro. Eu conheço a densidade do ouro. Eu conheço o volume do ouro. Se eu manipular essa equação aqui, eu tenho 3 variáveis, das 3, 2 eu conheço, uma delas eu posso determinar. Né? Então, ele multiplica o volume aqui pela densidade, ele tem quanto que deveria ser a massa. Tá? A unidade mais comum, como a gente tem massa por volume, no sistema métrico, né, sistema internacional, o mais comum é a gente ter quilos por centímetro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico, ou quilos por metro cúbico. Tá? Mas qualquer unidade de massa sobre volume pode indicar que a gente está falando de densidade. Não são tão comuns outras densidades, outras unidades, mas podem acontecer. E no sistema imperial, né, é libras por pé cúbico, tá? Então pode aparecer esse tipo de unidade para densidade também. Legal? Bom, vamos lá. Agora, por que a densidade é importante para os materiais plásticos? Legal, a gente entendeu o que é a densidade e como é que ela é calculada, como é que ela é definida. Mas por que ela é importante? Por que a gente precisa conhecer a densidade dos materiais plásticos? Bom, a primeira coisa é que é uma propriedade física bastante particular de cada material. Isso significa que a gente pode utilizar a densidade de um material, a gente pode medir a densidade de um material como parte do processo de identificação desse material. Então, sabendo qual é a densidade de um material, eu consigo mais ou menos já excluir uma série de outros materiais em função da densidade. Tá? Ela não é o único fator que vai nos dizer se um polímero é um polietileno, um polipropileno ou um PVC, tá? Mas ela já pode excluir muitos materiais. A gente, de novo, vai ter uma experiência prática para mostrar como é que a gente pode fazer isso daí. Tá? Então, ela pode ser usada para identificar materiais diferentes, como um fator adicional para confirmação do tipo de material. E ela pode ser usada também de forma prática para separar materiais no processo de reciclagem.
A gente vai ver isso na experiência prática, tá? Então, a gente tem materiais misturados ali, e se esses materiais tiverem densidades diferentes, a gente consegue separar esses materiais através de um processo muito simples. Além disso, a gente pode, do ponto de vista de desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de processos, estimar o peso e o custo das peças moldadas. Porque quando você está desenhando uma peça, normalmente ali você tem uma peça como essa daqui, por exemplo, desenhada ali no modelo matemático, no computador, você vai ter, o software vai informar para você o volume dessa peça. Tá? E você tendo a densidade do material com o qual você quer fabricar essa peça, você consegue então determinar o peso dessa peça, né, a massa que essa peça vai conter, e, portanto, com o material e com a massa, você consegue, com o preço por quilo desse material, que você consegue com os fornecedores, determinar quanto, mais ou menos, estimar aí, quanto vai custar cada uma dessas peças, do ponto de vista do material. Lógico que aí vai ter toda a parte de processos também, mas do ponto de vista de material você já tem uma ideia bastante interessante do custo dessa peça, tá? Mais do que isso, você consegue comparar custos de materiais. Então imagina a seguinte situação, você tem essa peça aqui que a gente quer fazer, tá? E a gente tem 3 opções de materiais que tecnicamente atendem muito bem para fabricar essa peça aqui. Então a gente tem material A, B e C. E a gente tem, suponha, para a gente ser didático, que os 3 materiais custem a mesma coisa, têm o mesmo preço. Tá? Agora, note, os materiais plásticos, em geral, têm o seu preço determinado por quilo de material. Então, quando a gente fala que os materiais têm o mesmo preço, a gente está falando que eles custam o mesmo por cada quilo daquele material. Mas suponha que o material C tem uma densidade mais baixa. Tá? O que vai acontecer? Para encher essa peça aqui, a gente tem que encher um volume. Tá? Isso significa que um material que tem a densidade mais baixa vai preencher o mesmo volume com uma massa menor de material. Tá? É só pegar a fórmula da densidade e a gente vai ver, né? Assim como o Arquimedes fez com o ouro e com a prata lá, ele sabia que um material mais denso, no mesmo volume, ia pesar mais do que o material menos denso. Então, o material menos denso vai ter menor massa aqui. Como os materiais plásticos são cotados em preço por quilo, o material que tem a menor densidade, normalmente, vai ter uma vantagem aí de custo na peça final. Tá? Então, outro dado interessante, conhecer e comparar os custos dos materiais com base na densidade. Tá? E aí, finalmente, a densidade do ponto de vista prático também, quando a gente está falando ali do processo de fabricação, tá? E aqui vou dar um exemplo bem simples para você, ela pode ser usada para determinar dimensionamento de máquinas, porque o material plástico ele tem uma densidade no estado sólido e uma densidade no estado fundido. Quando a gente funde o material, as moléculas tendem a se afastar. Então, a densidade no estado fundido do material é diferente e normalmente menor do que a densidade daquele mesmo material no estado sólido. E essa densidade no estado fundido, portanto, é que tem que ser usada no dimensionamento da máquina, principalmente de uma máquina injetora, de uma máquina extrusora, para determinar a capacidade daquela máquina. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como usar essa densidade, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. Tá? Mas então a densidade é muito importante, você vê aqui, olha só quantas coisas a gente pode fazer com a densidade do material. A gente pode identificar o material, separar materiais para reciclagem, estimar peso e custo de peças que estão em desenvolvimento, comparar custo de materiais plásticos. A gente pode usar a densidade para dimensionar máquinas e equipamentos no nosso processo de moldagem. Então olha só como é importante essa propriedade e por isso eu acho que você já tem aí toda a condição de deixar a sua curtida, o seu comentário, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que pode se interessar por esse tema. Aproveita também e me segue em todas as outras redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusjon. Não esquece de conferir todos os meus cursos online que estão na descrição do vídeo aqui, os links para você já se inscrever. Lembrando que o meu curso de Nylons, que fala tudo sobre esses polímeros de engenharia, está de volta e o link está lá para você já garantir a sua vaga. Fechado? Bom, vamos continuar aqui. Tá? Para a gente fechar essa parte conceitual, eu trago para você uma tabela de referência e deixo aí vários materiais comuns que a gente tem, mostrando a densidade desse material no estado sólido e para aqueles que a gente tem essa informação disponível, a densidade no estado fundido.
tá? Então tem uma tabela aí para você usar de referência, você vai poder baixar esse PDF e guardar na sua biblioteca técnica, tá? Agora, lembrando que aqui a gente tem valores médios, valores mais comuns para esses materiais, para o grade específico que você usa, principalmente se ele tiver aditivação, reforços de fibras, cargas minerais, aditivação diferente, pode influenciar a densidade, então é sempre importante conferir na ficha técnica do fabricante, do grade específico que você usa, qual é, de fato, a densidade desse material. Legal? Mas você tem aí uma tabelinha para começar os seus estudos. Muito bem, agora eu quero te convidar para ver duas experiências práticas muito legais que envolvem densidade, para você entender direitinho esse conceito. Inclusive, você pode fazer essa densidade aí na sua casa, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela envolve aí o uso de alguns fluidos que podem ser inflamáveis, como o álcool, tá? Mas você pode fazer esse experimento aí na sua casa, inclusive em feiras de ciências, demonstrar isso daí para os amigos. Legal? Vamos dar uma olhada nessas experiências, então. Ok, vamos começar as nossas experiências, então, práticas sobre densidade. Vão ser duas experiências muito simples, usando materiais que você tem aí na sua casa, então você vai poder replicar para mostrar para os amigos, familiares, fazer um showzinho aí na sua casa, ou para apresentar trabalhos de graduação, trabalhos de escola e até mesmo em feiras de ciências, tá? Então, vão ser duas experiências, vou mostrar primeiro todos os materiais que você vai precisar. Primeiro deles, uma balança, tá? Não precisa ser nada muito preciso, uma balança que você usa para medir ingredientes de receita já é suficiente. Um copo graduado, tá? Então ele tem graduação aqui, mas principalmente uma graduação de volume, tá? Isso vai ser interessante para a gente utilizar aqui, ó, bem simples, nada muito sofisticado e não muito preciso também, tá? Eu não quero precisão, eu só quero ter uma ideia de volume. Eu estou usando aqui, por um efeito de logística da gravação, 3 copos plásticos, cada um contendo, esses dois aqui contêm água e esse daqui já tem um pouquinho de álcool que a gente vai utilizar, e eu vou usar um copo transparente também por uma questão de efeito visual. Eu falei que a gente vai precisar de água, então eu já deixei aqui nos recipientes a quantidade que eu vou precisar, tá? Não precisa ser nada muito preciso, onde tiver precisão eu vou indicar para você, tá? Mas você vai precisar de água e de álcool, tá? Agora, o álcool é importante que seja o álcool 70 graus, porque senão, principalmente a segunda experiência, não funciona. Por uma questão visual também, eu separei aqui uma folha de papel sulfite. Para mostrar aqui na gravação ficar fácil, eu tenho 2 marcadores universais aqui, também para um efeito visual do vídeo, mas pode ser interessante. E aí, os nossos objetos de teste, tá? Para a primeira experiência, eu separei aqui 2 objetos, 2 produtos feitos de materiais diferentes. Então a gente vai replicar na primeira experiência a experiência do Arquimedes, tá? Onde ele queria saber se um corpo, né, se a coroa era feita de um material puro como o ouro, que é mais denso. Então eu tenho um material mais denso aqui, uma pedrinha que tem densidade em torno de 2,6, ou se era de um material menos denso, que era a prata no caso, e aqui eu tenho um material menos denso, então tem uma plaquetinha de material plástico com densidade por volta de 1,14. Então, o importante é que esses 2 produtos aqui tenham o mesmo peso, tá? Então, para comparar, por isso que a gente tem a balança. E para a segunda experiência, o que nós vamos precisar é de alguns pedacinhos de plástico picado, como está aqui. Importante é que eles sejam de materiais diferentes, com uma densidade não tão diferente. Minha dica é que sejam esse azulzinho que eu tenho aqui de polietileno de alta densidade e esse mais branquinho transparente de polipropileno, tá? É uma diferença de densidade que não é muito grande, mas é suficiente para a nossa experiência. Vamos fazer a primeira experiência, então, que é a experiência de empuxo do Arquimedes. Então, tudo começa com a gente conferindo a nossa amostra aqui. Então, eu liguei a balança, está zerada, e a gente precisa de, então, 2 corpos que tenham densidades diferentes, um mais denso e um menos denso, mas que tenham mais ou menos a mesma massa, tá? Então, eu consegui aqui, ó, uma pedrinha que pesa 16 gramas, e essa plaquetinha pesa 15 gramas. Então, tá ali, tá bem próximo o suficiente para a gente fazer a nossa experiência. Tá? Então, a balança a gente não precisa mais. E agora,
eu vou fazer a experiência do Arquimedes, tá? A gente tem aqui o nosso copo marcador com água. Eu coloquei água até um determinado volume aqui, não precisa ser um volume específico, tá? Eu coloquei uma quantidade que seja suficiente para cobrir cada um dos nossos objetos aqui. Então, o que o Arquimedes fez? O Arquimedes teve a ideia de que, olha, se eu imergir um corpo na água, esse corpo vai deslocar um volume de água que é equivalente ao volume desse objeto. Portanto, um objeto menos denso, como a gente falou no vídeo, tem um volume normalmente maior, desloca um volume maior de água. Um material mais denso desloca um volume menor de água, e é isso que a gente vai comprovar aqui, tá? Então vamos começar com um material menos denso. Então, ó, dá um zoom aqui, dá uma mostrada aqui, aonde está, bem aqui na marca dos 300, e agora a gente vai fazer a imersão do produto menos denso, então vou colocar ele lá no fundo, e você pode ver aqui, ó, vou até marcar com esse marcador universal para você ver aqui aonde chegou o nível da água com esse produto menos denso. Ok? Muito bem. Então a gente retira ele aqui, ó. Vou colocar um papelzinho toalha só para não molhar a bancada. E agora nós vamos colocar na água o material, né, mais denso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Agora eu vou marcar para você também. Você percebe que ele deslocou também um volume de água, mas menos do que o primeiro. Olha só. Então, agora a hora que eu coloco o papel aqui atrás vai ficar bem claro. Ali, a marquinha azul, um volume deslocado maior para o material menos denso. E na marquinha cinza, um volume deslocado menor para o material mais denso. Exatamente a experiência do Arquimedes demonstrada aqui. Certo? Então essa foi a nossa primeira experiência. Vamos lá, segunda experiência então. Agora a segunda experiência, eu quero demonstrar para você como é que a gente pode usar o conceito de densidade para separar materiais diferentes. A gente viu no vídeo que uma das coisas que a gente pode fazer conhecendo a densidade é separar materiais do processo de reciclagem. Então olha só, esses materiais aqui que estão picotadinhos, eles estão representando um material que acabou de passar pelo processo de reciclagem, foi moído ali, mas está tudo misturado. Eu tenho dois materiais diferentes aqui. Para o efeito dessa aula aqui, desse vídeo, dessa experiência, eu selecionei dois materiais que têm uma densidade que eu quero para ser didático aqui com você. Tá? Então eu tenho aqui polietileno de alta densidade, tenho polipropileno. O polietileno de alta densidade tem uma densidade aí de mais ou menos 0,94, 0,95, e o polipropileno tem uma densidade de 0,91. Tá? Então, são densidades que, primeiro, estão abaixo da densidade da água, mas que não são muito diferentes. Tá? Então, vamos lá. Primeira parte dessa experiência é o seguinte, eu vou pegar meu copo transparente aqui, ó, tá? E eu vou colocar uma quantidade de água nesse copo. Dá uma olhada aqui. Essa quantidade de água não precisa ser específica, não precisa ter um volume específico, tá? É só uma quantidade que seja suficiente para a gente poder colocar e visualizar o que vai acontecer. Então, olha só o que vai acontecer. Na hora que eu coloco esses materiais na água, perceba que a densidade desses materiais, de ambos os materiais, é menor do que a densidade da água. Então, os dois flutuam na água. Eu posso até misturar, ó, certo? A gente mistura bem, deixa descansar, e o que a gente vai ver é que eles continuam flutuando. Então, utilizar simplesmente a água para separar esses dois materiais não resolve o meu problema. Se eu tivesse um material mais denso que eles aqui, então se eu tivesse, por exemplo, um nylon ou um PVC, ele poderia afundar na água, mas eu ainda teria esses materiais aqui misturados. Então vamos para a segunda parte da experiência, onde a gente agora vai tentar separar esses materiais aqui. Vamos lá. Bom, agora eu vou colocar álcool puro no meu copo aqui, ó. Então, de novo, não precisa ser uma quantidade específica, tá? É simplesmente uma quantidade que seja suficiente para a gente visualizar. O álcool 70 graus, ele tem uma densidade em torno de 0,8.
Então ele é interessante porque a densidade dele é mais baixa que os dois materiais que a gente tem aqui. Então olha só o que acontece. Os materiais que antes flutuavam na água, agora afundam ambos no álcool. Tá? Então a gente já viu aqui dois conceitos, né? A densidade dos materiais é mais baixa que a densidade da água e, portanto, eles flutuam na água. E a densidade dos dois materiais é mais alta do que a densidade do álcool, 70 graus, e, portanto, eles afundam no álcool puro. Agora, será que teria um jeito da gente criar um líquido que tenha uma densidade no ponto exato para separar os dois materiais que têm densidade de 0,95 e 0,91? É isso que a gente vai fazer agora. Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai colocar nesse mesmo copo aqui 100 ml de água. Tá? Então agora é importante que esses volumes sejam bem medidos, né, usando o copo dosador. Não precisa ter uma precisão de milímetro ali, de mililitro, mas aproximadamente 100 ml de água pura, tá? E 150 ml do álcool 70%. Tá? Então a gente tem essa mistura aqui. Essa mistura, ela está sendo feita porque, de acordo com algumas tabelas que a gente tem, e você encontra essas tabelas na própria internet, essa mistura de aproximadamente 60% álcool a 70% e 40% água, elas vão dar uma densidade para esse líquido que se formou aqui, que é bem no limiar ali entre a densidade do polipropileno e a densidade do polietileno. Então eu vou dar uma misturadinha aqui, ó. Você até percebe que isso daí é uma curiosidade que não vem ao caso no vídeo aqui, mas você percebe que ocorre uma certa reação, a gente tem um aquecimento, né? Isso aqui fica quentinho, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses pedacinhos aqui, nós vamos colocar aqui dentro. E agora o que vai acontecer é que o material mais denso, que tem densidade em torno de 0,94, 0,95, vai para o fundo, e o material menos denso, que tem densidade de 0,91, flutua, e isso faz com que a gente consiga separar esses dois materiais utilizando o conceito de densidade, tanto densidade dos materiais, quanto a densidade do fluido, certo? Então a segunda experiência que você pode mostrar, e esse método chamado de flotação, é um método muito utilizado na indústria de reciclagem para separar materiais de densidade diferentes. Então os materiais que são mais pesados afundam, seja em água pura, ou seja em uma mistura como essa que a gente fez aqui, para a gente separar materiais que têm densidade muito próxima, certo? Então, experiências aí para você replicar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha trazido algum insight para você, te ajudar a desenrolar algum projeto e resolver algum problema aí no seu dia a dia. Fico muito curioso para saber qual foi o impacto desse vídeo para você, então deixa um comentário aqui, me conta a sua história e me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.